Então a gente tem feito essa série de sermões aqui em 1 de Coríntios e a gente chega agora no final do capítulo 6. No mês passado a gente falou sobre a primeira metade, do versículo 1 ao 11, aquela questão do litígio, dos conflitos entre irmãos. E agora a gente vai do 12 até o 20, do versículo 12 ao 20, 1 Coríntios capítulo 6. Na EBD a gente estava conversando bastante sobre a questão da destruição do templo de Jerusalém, A profecia de Jesus era em relação a isso. E aí, Jesus usa uma expressão para falar quando os exércitos invadissem o templo, ele fala que aquilo seria uma profanação ou um sacrilégio. Os exércitos romanos entrando dentro do templo de Jerusalém seria para o judeu uma coisa escandalosa, porque era um gentil, um ímpio, entrando aonde não devia. E isso não acontece só naquele momento da profecia de Jesus, aconteceria 40 anos depois, mas era o retrato de um evento também de mais de 200 anos atrás, como eu disse na semana passada, onde o rei Antíoco Epifânio enviou as suas tropas e fizeram a mesma coisa. Então tem pelo menos 2 eventos marcantes na história aí do povo judeu, em que gentios entram dentro do templo e isso causa no judeu uma irritação sem tamanho. É por esse motivo, inclusive, que o apóstolo Paulo é preso em Atos capítulo 21, acusado de colocar gentios dentro do templo. Então, para eles, para o judeu, qual que era o problema desse evento? Você levar uma pessoa gentia, e era considerado por eles uma pessoa impura, para dentro do lugar sagrado. E isso era muito grave para os judeus, por isso que eles se ofendiam tanto, é por isso que até nesse sermão escatológico de Jesus, ele está prevendo que os judeus vão lutar, e de fato eles lutaram até a morte. No ano 70, quando o templo foi destruído pelos romanos, os judeus lutaram até a morte para que os exércitos romanos não conseguissem invadir a cidade de Jerusalém. Só que quando chega no Novo Testamento, aí na era dos apóstolos, esse ensino todo, a gente percebe que aquele lugar sagrado que é o santuário mudou, não mudou? Aonde que está agora o santuário de Deus? Não é mais naquele prédio de pedra, E nem nesse prédio de pedra. Aonde que é o santuário de Deus agora? Somos nós, Porque Deus decide vir e habitar em cada um de nós. Então olha que coisa interessante. O santuário mudou. E não é porque Deus tenha mudado, mas parece que aquele santuário lá era só um símbolo, E o verdadeiro santuário é o celestial, mas de alguma certa maneira também somos cada um de nós, porque Deus decide habitar dentro de nós. Mas o que eu aprendo com o Antigo Testamento serve para mim agora. Quando a gente lê no Antigo Testamento aquela série de regrinhas que os judeus tinham que obedecer para poder entrar no santuário, lembra? Era só o sacerdote, ele tinha que se lavar, ele tinha que cumprir todos os rituais. Então, entrar na presença de Deus naquele santuário era uma coisa delicada. Aquele ambiente era puro, era sagrado, era cheio de regras, cheio de rituais para que aquele lugar pudesse ser acessado. E os judeus levavam tão a sério a pureza daquele lugar, e aí, como eu disse, que até morrem para que os gentios não consigam acessar aquilo lá. Então, assim, quando Deus transfere o santuário daquele prédio lá de Salomão, ou de Zorobabel, ou de Herodes, para nós, ele cria uma liberdade. Ele cria uma liberdade, porque a gente não poderia entrar naquele prédio, mas hoje a gente tem acesso a Deus dentro de nós. Mas não é só liberdade. Ele não só transfere a morada dele de lugar, de um templo para pessoas, mas eu preciso trazer todas as lições desses rituais para mim. Então veja bem que há liberdade, mas também há responsabilidades. E parece que Paulo vai tratar sobre essas questões aqui. Pelo menos isso serve de introdução para a gente. Olhar para o tabernáculo, para o templo do Antigo Testamento, me ajuda a entender o que Paulo vai tratar nesse texto agora. Porque ele usa essa frase que é bastante conhecida, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Deixa primeiro começar aqui falando sobre outra questão. Por que ninguém me trouxe uma água hoje? O que vocês têm contra mim, hein?
Minha esposa vai trazer, obrigado. Já estou com a garganta incomodando. Então vamos lá. Lembra que na semana passada o Ivan fez uma pregação, ele trabalhou em cima de 1 de Pedro capítulo 1. E na pregação dele ele mencionou a pregação do Francisco, que foi lá em João capítulo 8. E eu quero aproveitar esses dois temas. Obrigado, meu amor. Eu quero aproveitar esses dois temas que já foram tratados, porque vai ajudar muito na mensagem de hoje. Cristo nos libertou, né? Jesus falou isso lá, João 8,32. Aqueles que creram nele, disse: vocês permaneçam na minha palavra, né? Se de fato sois meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. O que significa dizer que Jesus nos libertou? Que a gente não era livre, certo? Você pega um passarinho numa gaiola. O que você faz para libertar ele? Abre a gaiola e deixa ele voar. Você liberta um passarinho que já está voando aí, porque ele já está livre. Então a ideia de ser libertado significa que eu não era livre. E é isso mesmo que Jesus vai dizer na sequência do versículo, porque os judeus vão ficar indignados com ele, lá João 8,33, e vão falar: como assim libertar? Nós somos descendentes de Abraão, a gente nunca foi escravo de ninguém. E aí no versículo 34 Jesus faz a colocação que faltava. Ele fala: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, dizer que Jesus nos libertou, o que isso significa? Que nós não éramos livres. Essa é a primeira questão que isso significa. E se eu não era livre, eu era escravo. E se eu era escravo de quem? Do pecado. Jesus disse isso. Agora, quem me fez escravo do pecado? Porque eu não sei que horas que isso aconteceu. Eu achei que eu era livre. Sempre achei que eu fosse livre. Mas, de repente, ao ouvir o Evangelho, eu descobri que eu não era livre. Descobri que eu era escravo. E o meu dono, né, porque se você é escravo, você tem um dono. Quem que era o meu dono? O pecado era o meu dono. E fui eu mesmo que me vendi. Paulo diz isso aos Romanos, né, no capítulo 7, versículo 14, ele fala: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Nós até que nascemos livres, mas com uma inclinação ao pecado, mas um dia fizemos uma escolha de pecar. E essa escolha de pecar parece banal, mas não é. Porque no dia que nós infringimos a vontade de Deus, na verdade nós estamos vendendo a nossa liberdade ao pecado. E agora quem é o meu Senhor? O pecado. E ele é Senhor mesmo. O pecado nos domina de uma tal maneira que você passa o resto da sua vida com reflexões do tipo: eu não queria ter dito o que eu disse. Se não queria ter dito, por que disse? Porque o pecado nos domina. Não queria ter feito o que eu fiz. Não queria ter tido a atitude que eu tive. E por que temos se não queríamos? É o que Paulo trata lá em todo Romanos capítulo 7, né? Com a minha mente eu quero cumprir a vontade de Deus, mas com o meu corpo eu não consigo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Essa é a evidência de que o pecado nos dominou e nos escravizou. Mas Jesus abriu a jaula, a gaiola, não sei como que a gente quer dizer. Ele veio e nos libertou. Pagou um preço para que a gente pudesse ser libertados. Então Jesus, assim como um escravo precisava ser comprado do seu dono, Jesus nos compra. Não compra? Para nos fazer livres. Ele paga um preço. E aí, né, foi o que a mensagem que o Ivan trouxe na semana passada, onde Pedro vai dizer lá em 1 de Pedro capítulo 1, 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então nós pecamos, nos vendemos. O pecado agora andava com a gente assim, né? Na guia, na coleira. E a gente só ia aonde ele permitia que a gente fosse. Jesus chega e nos compra da propriedade do pecado. E o preço que Jesus paga não é prata e nem ouro. Qual é o preço? O seu próprio sangue.
E, inclusive, se você quiser ler o último versículo do nosso trecho de hoje, o versículo 20 aí de 1 Coríntios capítulo 6, o que ele diz? Porque vocês foram comprados por preço. Que preço? O do sangue de Jesus. A liberdade significa que agora eu posso dizer não para o meu antigo senhor. Antes eu não conseguia dizer não para o pecado, mas agora, como Cristo me libertou, eu posso dizer não para ele. Sem Cristo isso era impossível, mas com Cristo eu posso dizer não ao pecado. E se Cristo pagou o preço para me comprar, quer dizer que o meu dono agora quem é? É Jesus. E é por isso que a gente diz que nós somos servos dele e ele o nosso Senhor. Então olha que coisa interessante, que parece um paradoxo. Eu era escravo do pecado e fui liberto, mas alguém pagou esse preço. E quem paga o preço é o meu novo dono. Fui eu que paguei o preço? Se eu mesmo tivesse pagado o preço, eu seria totalmente livre, mas eu não sou. Agora eu deixei de ser propriedade do pecado e passei a ser propriedade de Jesus. Essa é a liberdade que está sendo discutida aqui. O cristão é livre? É, mas com ressalvas, porque eu tenho um dono, eu tenho um Senhor. E é por isso que Paulo fala para os coríntios, porque parece que eles estavam confusos em relação a essa questão da liberdade. Eu esqueço desse negócio. A gente estava meio confuso em relação à liberdade, porque a gente pensa assim, bom, Jesus me comprou, agora eu posso fazer o que eu quero. Os coríntios pensavam a mesma coisa. Bom, se Jesus me comprou, agora eu faço o que eu quero. E é aí que entra o versículo 12. Porque Paulo diz, todas as coisas me são permitidas, me são lícitas, mas nem todas me convêm. Há liberdade, mas essa liberdade ela tem que ter alguns critérios. Jesus, quando ele me compra, ele compra só o quê? Que parte de mim? Só a mão? Só o pé? Só a cabeça? Só o espírito? Quanto de Jesus compra de nós? Compra tudo. Compra corpo, compra alma e compra espírito. Compra o ser completo. Lembra, a gente veio falando aqui nesse curso de escatologia. A minha parte material e a minha parte imaterial, ele compra ela toda. E se você prestar atenção, a palavra que mais aparece nesse trecho, a gente não leu tudo, mas é a palavra corpo. Ela aparece no versículo 13, no versículo 14, no versículo 16, no versículo 18, no versículo 20. E no 19 e no 20. Corpo. Porque é isso que Paulo está falando. 8 ocorrências dessa palavra. E talvez ele queira fazer um contraponto àquela ideia que tinha lá em Corinto dos gregos, lembra? Que o espírito é bom, mas o corpo é mau. E aí assim, conserva o seu espírito. O que você faz com o seu corpo não tem problema. Paulo vai dizer isso, não é verdade. O que você faz com o seu corpo importa, porque Jesus comprou também o seu corpo e ele quer o seu corpo também para ele. E aí, quando os coríntios pensavam isso, né, que podiam fazer tudo o que quisessem, Paulo responde, não é bem assim. E quem tem a versão da NVI, não tem uma aspas aí? Aspas, né? Aqueles 2 risquinhos altos. Todas as coisas me são lícitas, não está entre aspas quem tem a NVI? Quem tem a Almeida não está. A Nova Almeida já está, né? Talvez a NVT também. Mas nem todas me convêm. E aí de novo aspas. Todas as coisas me são lícitas, fecha aspas. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Abre aspas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, fecha aspas. O que é aspas? É uma citação. É quando você está citando o que alguém disse. Então os tradutores, né, isso é uma interpretação, essa aspas não está no texto original. Lembra que no texto original não tinha nem ponto, não tinha nem espaço entre as letras. Mas eles estão entendendo que essa fala não é uma fala de Paulo, mas é um ditado dos coríntios. Então não é Paulo que diz, todas as coisas me são lícitas, mas os coríntios diziam, nós podemos tudo. E Paulo fala, nem tudo. Eles diziam, nós podemos tudo, e Paulo fala, nem tudo é útil, nem tudo é conveniente. Então você percebe que havia talvez uma ala da igreja lá em Corinto que falava, gente, Jesus libertou você, ele pagou o preço, agora você está livre. Você pode fazer o que você bem entender. E Paulo vem, corrige e fala, não é bem assim.
Por exemplo, eu não posso fazer nada que me domine, porque se eu sou de verdade livre, só que eu entro numa prática que me domina, se eu estou dominado, logo eu já não sou mais livre. Está vendo como é contraditório? Posso tudo, mas nem tudo que vai me dominar. Somente aquilo que for útil. Então, você vê que os coríntios têm essas questões. E começa com essas duas frases, mas aí no versículo 13, quando ele fala da questão do alimento, né? O que é alimento? Quem tem fome, come, né? E é gostoso comer. Comer é pecado? Mas pode ser. Porque quem comer demais não é glutonaria? E a glutonaria é um pecado, citado nas Escrituras. Então você veja que eu posso comer? Posso. Mas existe um ponto em que a comida pode se tornar um problema. A comida em excesso se torna glutonaria. A privação da comida se torna anorexia. Então tudo tem que ser com critérios. E até a liberdade cristã precisa ser exercida com critérios. E aí Paulo diz no verso 3, os alimentos são para o estômago. Talvez o que eles diziam. Nós temos fome. Se nós temos fome e temos estômago, e Deus fez a comida, logo meu estômago é para a comida e a comida é para o meu estômago. Cara, é óbvio. Essa era a afirmação dos coríntios. E Paulo dizia, mas Deus destruirá tanto o alimento como o estômago. Vai destruir os dois. Versículo 13. Mas o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. De repente ele muda o foco da conversa do alimento e vai para a questão da impureza. E esse vai ser um assunto dele lá no capítulo 10, porque tem aquela coisa toda das comidas sacrificadas a ídolos. Mas Paulo tem um assunto para tratar antes da fala das comidas sacrificadas a ídolos. Porque os coríntios pensavam assim, todo desejo que o meu corpo tem, eu preciso suprir. Se eu tenho fome, eu. Se eu tenho sede, eu. Se eu tenho desejos, eu satisfaço, porque todo desejo do corpo é um desejo justo a ser satisfeito. E o tema de Paulo aqui é sobre a imoralidade sexual. E para o Corinto, assim como eu tenho fome, como. Assim como eu tenho sede, bebo. Se eu tenho apetites sexuais, logo eu sacio como eu sacio a fome. Para eles, todo desejo do corpo é o mesmo desejo. E aí que Paulo diz, eu posso tudo, mas nem tudo convém. Eu posso tudo, mas espera aí, nem todas as coisas edificam, nem todas as coisas são úteis. Então, ele está mostrando que a liberdade cristã é real? É, mas ela não é sem limites. Você e eu somos livres? Para fazer tudo? Não. Então Paulo vai dizer, e eles achavam, né, que assim como a fome, o corpo manifesta também outros apetites, como a sexualidade. Dá uma olhada, por que a gente sabe que é isso? É o que ele vai dizer no verso 14 e 15. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Ou seja, o seu corpo, você não pode estragar ele não, porque ele tem coisas a acontecer com ele. Versículo 15. Vocês não sabem que os vossos corpos são membros de Cristo? Quem aqui não sabe? Nossos corpos, o meu corpo. Cristo veio morar em mim, lembra a ideia do santuário? Nós somos um santuário. Cristo veio morar em mim. Se Cristo veio morar em mim, e Ele é Espírito, qual é o corpo de Cristo? O meu corpo. Jesus deveria articular por meio de nós. O que eu falo deveria ser a expressão da palavra de Cristo. O que eu gesticulo, o que eu faço com as minhas mãos e com o meu corpo, deveria ser uma expressão do Espírito de Cristo que está dentro de mim. Ou seja, o meu corpo é dele. Legal, a gente entendeu até aqui. Mas esse óbvio, tão óbvio, às vezes não é tão óbvio. E ele diz no versículo 15, eu porventura tomaria os membros do meu corpo, ou de Cristo, e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não, ele responde. O seu corpo é o corpo de Cristo. E sabe o que os coríntios faziam? Eles iam, e eu disse isso na primeira mensagem, né? Que haviam vários templos em Corinto. Corinto era uma cidade cheia de pecados. Existia até um verbo, né? Sobre Corinto, que quando você ia pagandaia mesmo para o pecado, você ia corintianizar. E Estrabão relatou que no templo de, acho que de Vênus, Atenas, esqueci agora, existiam 1000 prostitutas cultuais no templo.
1000 prostitutas cultuais. A cidade era infestada pela prostituição. E os cristãos da igreja pensam assim: se eu tenho fome eu como, se eu tenho sede eu bebo, porque eu sou livre, e se eu tenho apetites sexuais, olha aí, a cidade está forrada também de comida, né? Entendeu, né? Trocadilho. Vou comer todo mundo. E para eles isso era natural, e Paulo está dizendo: tá bom, você é livre, mas nem todas as coisas convêm. Você vai pegar o seu corpo onde Jesus mora e vai se juntar a uma prostituta? Não é isso que ele disse no versículo 15? Vocês não sabem que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Para eles, ter uma relação sexual com uma prostituta era a mesma coisa que sentar para comer um prato de comida. Era a mesma coisa. É apetite do corpo. E apetites do corpo estão aí para ser satisfeitos. O alimento foi feito para o corpo e o corpo para o alimento. É o ditado do versículo 13. E se o alimento foi feito para o corpo e o corpo para o alimento, a prostituta foi feita para o meu apetite e o meu apetite para ela. Está tudo normal. Esse era o pensamento que eles tinham. Eles estavam achando que não tinha problema nenhum se envolver com isso. Mas assim como o apetite pela comida não é licença para a glutonaria, o desejo pelo sexo não é licença para a imoralidade. E é isso que Paulo vai trabalhar. Para os dois casos existe um modo certo de satisfazer o desejo. Mas sabe que não só os coríntios, né? Mas muitos cristãos, muitos de nós até hoje, talvez estejamos confusos em relação a essa questão da liberdade. Como lidar com a minha liberdade? E não, assim, a gente pode falar sobre muitos assuntos, mas não preciso nem fugir da questão do corpo. Só para a gente não fugir do contexto. Muitos de nós, às vezes, está confuso sobre a liberdade que foi me dada por Cristo, sobre como eu devo usar o meu corpo. E aí a gente fica se perguntando: cristão pode? Cristão pode isso? Cristão pode aquilo? É confusão em relação à liberdade. A gente ainda não sabe o que pode. E é isso que Paulo vai dizer aqui no texto. A pergunta não deveria ser, e é o que eu aprendo com Paulo, se todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. A pergunta não é se eu posso. A pergunta é se eu devo. Eu posso beber? Eu devo beber? Eu posso fumar? De novo, pegando os exemplos que vocês já usaram aqui nas últimas. Eu posso fumar? Eu devo. Eu estou falando das coisas que a gente sempre ouve. Eu posso fazer tatuagem? A pergunta não é se eu posso. A pergunta é: eu devo? Eu devo usar este corpo que Cristo comprou? E se Cristo comprou, quem é o dono? Não sou eu. Então não é se eu posso, é se eu devo. Será que Ele quer que eu faça isso no corpo que é dele, que está comigo? Será que Ele gostaria que eu usasse desta forma o corpo que é dele, que está comigo? Que Ele me deu, mas se Ele comprou, é dele. Então muitos de nós ainda estamos confusos. E aí a gente tem que perguntar: é útil? Convém? É proveitoso? Eu estou perdendo o controle quando eu faço isso? Estou deixando isso me dominar? E as lições de Paulo estão aí. Essa mensagem de hoje ela só tem 2 pontos. E o segundo ponto é: então o que devo fazer com o meu corpo? O que eu devo fazer com o meu corpo se ele não é meu e se nem tudo convém e se o uso da minha liberdade é com restrições e com critérios? O que eu devo fazer? Então, não se pergunte o que posso, se pergunte o que devo. E a lição principal não se perde, está aí no versículo 13. O corpo não é para a impureza. Na metade do versículo 13. Tudo que você vai fazer é impuro? Não faça. Não faça. E aqui, especificamente, essa palavra impureza, Paulo se referia à imoralidade sexual. É a palavra porneia, que a gente talvez já tenha ouvido falar em algum lugar. Por que eu não devo, se o corpo não é para a impureza? Primeiro, porque ele diz: porque o nosso corpo será transformado. O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Mas Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Diferente do alimento, né? Porque se o alimento, o nosso estômago não entra no céu, né? Mas o corpo entra. Paulo disse aqui:
Deus vai destruir os dois, o estômago e o alimento. Porque eu não vou comer no céu, não vou ter fome, então eu não preciso ter estômago, né? Mas preciso ter corpo no céu, vou ter corpo. Então, apesar do fato que Deus vai destruir o meu estômago, Ele não vai destruir o meu corpo inteiro. Ele tem propósitos e alvos muito grandes para o nosso corpo. Por isso que nós devemos preservá-lo. O meu e o seu corpo, sabe esse corpo aí? Sabe? Sabe esse corpo aí que você não cuida, que eu não cuido? Sabe esse corpo aí que você suja, sabe? Com pecado, sabe? Então, é esse aí que vai para o céu. É esse aí. E por isso que Paulo está dizendo, cuide do seu corpo. Não se contamine, versículo 15. Vocês não sabem que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Então, primeiro, o meu corpo tem um propósito eterno para ele. Não vai ser jogado na lata do lixo. Se fosse jogado na lata do lixo, a gente fazia o que a gente queria, mas ele entra para a eternidade. Então, precisamos ser puros, cuidar deles, não nos contaminar. Ele já tinha dado esse alerta lá no capítulo 5 para expulsar aquele imoral que estava lá no meio da igreja, né? Esse é o primeiro ponto aí. Segundo ponto, nosso corpo está unido a Cristo. Olha o versículo 16 e 17, o 15 a gente já leu. Vocês não sabem que um homem que se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, né? Onde que está dito isso? Lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus traz Eva para Adão, os dois se unem e agora eles são uma só carne. E aí o que Paulo está dizendo? Você é cristão, Cristo te compra do pecado, você se tornou livre, mas Ele veio morar dentro de você, Ele é o seu dono, você está unido a Cristo, você está unido a Cristo. Ele ainda diz isso ainda no versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você está unido a Cristo. E aí aquele cristão de Corinto, para não parecer que eu estou ofendendo algum de vocês, mas a mensagem é para todos nós, né? Aquele cristão de Corinto, ele está unido a Cristo. E unido a Cristo, ele vai com Jesus, pega uma dessas, e vai ele, Jesus e ela para a cama. Não é isso que acontece? É isso que acontece. Então o nosso corpo está unido a Cristo e ele faz a analogia do casamento. Eu sou uma só carne com Jesus, né? Uma só carne com um só espírito, melhor, porque Jesus é espírito. Eu sou um só espírito com ele, versículo 17. Mas aí eu com Jesus vamos lá e entramos na imoralidade sexual. Participamos ou envolvemos uma pessoa que não tem nada a ver nesse vínculo entre eu e Jesus. E assim, é fato que o cristão vai ter um vínculo. Agora a gente só precisa saber qual vai ser. Ou eu me vinculo definitivamente a Jesus, e já que Jesus é puro, meu vínculo com Ele me torna puro. Ou eu me vinculo a uma prostituta, uma pessoa que... Está entendendo, né? Estou falando prostituta, mas pode ser qualquer mulher que não seja o meu cônjuge. Pode ser dois namorados. Pode ser dois namorados tendo relações sexuais antes da hora. Isso é imoralidade sexual. Pode ser um homem ou uma mulher casada tendo relação fora do casamento. Isso é imoralidade sexual. E Paulo vai dizer, você está unido a Cristo e em espírito com Ele. Aí você vai e une o seu corpo. Você é um só espírito com Jesus, mas agora você vai ser uma só carne com a meretriz. Dá para fazer essa conexão? Você se torna imoral como ela e impuro como ela. Mas pode ser qualquer tipo de escolha, tá, gente? Não precisa ser, eu nunca saí com uma prostituta. Beleza, você não está isento dessa lição. Não está isento. Eu estou tentando me expressar aqui de um jeito que a gente tem várias crianças aqui e tudo. Eu estou tentando ser claro e transparente sem ser... Claro e transparente. Exatamente. É mais ou menos isso. Não tem como explicar melhor, Renan. Estou tentando ser claro e transparente sem ser claro e transparente. Mas assim, eu também, graças a Deus, nunca na minha vida me envolvi com uma prostituta. Mas isso me exime dessa lição? A imoralidade sexual não está só no gesto de deitar com alguém que não é seu cônjuge. A imoralidade sexual, ela nasce nos gracejos com o colega de trabalho.
A imoralidade sexual nasce nas redes sociais, naquelas figuras que você não consegue deixar de olhar. A imoralidade sexual nasce nos sites que você acessa para ver coisas que não deve ver e que depois você vai buscar a sua satisfação sozinho. Acho que vocês estão me entendendo, né? A imoralidade sexual, a lição de Paulo, não é para mim não, porque eu nunca me deitei com uma... É para mim. É para mim e eu acho que é para qualquer um de nós, porque afinal de contas a imoralidade sexual é um dos problemas mais graves da humanidade, encabeçando todas as listas de pecado do Novo Testamento, sendo mencionados em mais de metade dos livros bíblicos do Novo Testamento. Imoralidade sexual é um problema. Imoralidade sexual só nos faz lembrar de que o pecado um dia foi tão nosso dono que a gente não consegue se controlar. Que um homem se une a uma mulher que ele não conhece e tem relações com ela sem preservativo, correndo o risco de pegar uma doença da qual ele nunca mais vai conseguir se livrar. Mas mesmo assim ele vai, porque a imoralidade sexual faz a gente se comparar e se comportar como um animal. Tira de nós todo o senso, todo o bom senso, toda a capacidade de pensar, de fazer aquilo que é certo. A imoralidade sexual faz o homem se arrastar como um cachorro, comer sujeira. Sabe aquela coisa mais degradante que você vê? Qualquer homem e mulher, quando está fora do juízo, é capaz de fazer. E Paulo está dizendo para os irmãos, gente, cuidado com a liberdade. Não faça mau uso da liberdade, né? Então, quando um cristão, por exemplo, se deleita na imoralidade sexual, quando um cristão já fez do seu programa semanal aquele horarinho em que a esposa sai para trabalhar, ou que ela já foi dormir e ele vai lá escondidinho com o celular dele. Sabe? Quando há deleite, prazer na imoralidade sexual. Será que a gente pergunta assim, ô Jesus, quer ir comigo? Vamos lá, eu e você, acessar aquele conteúdo para maiores de 18 anos? Porque eu não estou unido com ele? Não estou? Não foi isso que Paulo disse? Versículo 17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E se unir ao Senhor e ser um espírito com Ele, não é se você vai querer se unir. Você já se uniu. Você não foi batizado? Não se arrependeu dos seus pecados? Não confessou Jesus como seu Senhor? Não entregou sua vida a Ele? Já está unido com Ele. Já não desvincula mais. Aí a pergunta é, quando você vai acessar lá? Quando você vai se satisfazer sozinho? Quando você pula no banco de trás do carro com a namorada, com o namorado, você pergunta para ele se ele quer ir junto com você, porque ele vai. Ele vê tudo, ele está unido com você. Só que ao mesmo tempo que ele está unido com você, você está se unindo a uma outra carne, que ou não é do seu cônjuge, ou não é de alguém com quem você se casou, enfim, imoralidade sexual, você conseguiu entender. E aí Paulo vai dar uma série de razões para a gente fugir disso, né? Estamos terminando a mensagem. A primeira eu já disse, é um dos pecados mais alertados do Novo Testamento. Mateus 15, 19, Atos 15, 20, Romanos 13, 13, 1 Coríntios 5, 1, 6, 9, 10, 6 do 13 ao 20, daqui a pouco a gente vai ler, 7, 2, 2 Coríntios 12, 21, Gálatas 5, 19, Efésios 5, 3 e 5, Colossenses 3, 5 e 6, 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5, Hebreus 13, 4, 1 Pedro 2, 11, Judas 7, Apocalipse 21, 8. Depois, se você quiser, eu passo a lista, você pesquisa, você escreve aí no seu dicionário bíblico aí. Imoralidade. E faz uma busca e vê quantas passagens vão aparecer. Primeiro motivo, porque Paulo vai dizer isso aqui, né? Depois que ele faz essas colocações, versículo 17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, ele diz no versículo 18, fujam da imoralidade, fuja, ele diz, da impureza. Isso não é brincadeira. Pessoas estão indo para o inferno porque estão brincando com a imoralidade sexual. E ele diz, fujam, porque isso é uma agressão contra Deus e contra vocês mesmos, ele diz. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra Deus e contra si próprio.
o descontrole pelos apetites sexuais mata, destrói o indivíduo. É tão óbvio, né? É tão óbvio. Mas por que a gente continua fazendo isso? Por que cristãos lavados, regenerados, estão tomando essa decisão? É tão óbvio, e Paulo vai falar 6 vezes nesse capítulo 6. Vocês não sabem? Vocês não sabem? É como se ele estivesse falando, gente, é sério mesmo? Não é óbvio para mim, não é óbvio para você? Ele diz no versículo 15. Vocês não sabem? Ele diz no 16. Vocês não sabem? Ele diz no 19. Vocês não sabem? Gente, mas não é tão óbvio que isso é feio, sujo, podre, degradante. Pega esse corpo nosso que vai entrar no céu. O que eu aprendo com aquele santuário do Antigo Testamento em que o sacerdote não entrava sem se lavar. Não entrava com a roupa errada, com a oferta errada. Não entrava de qualquer jeito, porque a presença de Deus é lugar sagrado. Só que a presença de Deus agora veio para cá. E aí assim, se eu faço e cometo e me envolvo na imoralidade sexual, é como se eu fosse um sacerdote, só para ficar bem claro, entrando lá no templo de Deus, jogando o papel de bala no chão, fazendo xixi no canto lá do candelabro. Não é isso? Profanar o lugar sagrado de Deus. É isso que o cristão faz consigo mesmo. E Paulo pergunta, será que não está tão claro para vocês? Terceira lição. Parte do que somos agora se conecta com a eternidade. Já falei sobre isso. Por isso que precisamos cuidar do nosso corpo. Deus não é contra uma vida feliz. E Deval falou, né? Nós não somos chamados para ser felizes, somos chamados para ser santos. É isso. E a santidade envolve a alegria do ser humano. Deus não é contra uma vida de felicidade e prazer. Ele não é contra. Ele quer que nós sejamos felizes. Mas há limites para a felicidade e para o prazer. Limites que não afetem o meu futuro. Limites em que a minha satisfação hoje não comprometa a minha eternidade. Fome, sexo não entram no céu, mas o seu corpo entra. O meu corpo entra. E o que é que nós estamos fazendo com ele? Quarta lição. Deus está morando dentro de nós, versículo 19. Acaso vocês não sabem que o vosso corpo é santuário? É santuário do Espírito Santo. O Deus que não cabe no universo decidiu caber dentro de mim e de você. E será que nós perguntamos para Ele, Senhor, vamos lá fazer aquilo? Vamos comigo lá, Senhor? Senhor, agora eu vou lá no trabalho encontrar aquela secretária bonitinha. Aproveitar que não tem ninguém, agora eu vou lá no ouvido dela. Vamos lá, Jesus. Você ora por acaso para Jesus? Me inspira. Me dá belas palavras para eu conquistá-la. Mas não é tão óbvio, Paulo está dizendo, que isso é ridículo. E por que nós ainda estamos deixando o pecado nos escravizar se ele não é mais o nosso dono? Deus fez de nós um lugar sagrado, um santuário para ele morar. Nos limpou e nos purificou. Não vamos estragar o que ele já limpou. Não vamos sujar o que ele já purificou. O santuário do Antigo Testamento era puro, santo, precioso, bonito. E nada lá era feito de qualquer jeito. Esse sou eu. Esse é você agora, como habitação de Deus. E a última lição, o nosso corpo existe para a glória de Deus, ele diz no versículo 20. Porque vocês foram comprados por preço. Que preço? Do sangue precioso de Jesus. Esse foi o preço. Sabe esse corpo aí que você mesmo não cuida? Que já dói o joelho, que já... Sabe? Esse corpo aí que já... Você não cuida dele. Então, Deus acha ele tão precioso e pagou por ele, não só pelo seu corpo, mas pelo seu espírito e por todo o seu ser, o preço da vida do filho dele. Foi isso que ele pagou. Vocês foram comprados por preço. Então agora glorifiquem a Deus através do seu corpo. Basicamente, então, o que Paulo está dizendo é que tudo
tudo, né? E se eu fosse aqueles caras da igreja pentecostal, eu ia falar, olha para o irmão que está do seu lado e diz, tudo que fazemos na vida, tudo que fazemos na vida, deveria ser algo que glorifique a Deus. Todas as palavras que você diz, ou que eu digo, todas as palavras, todas as atitudes, gestos, escolhas, pensamentos, todos eles deveriam ou devem ser um motivo de glória para o Senhor. É para isso que serve a nossa vida e o nosso corpo. É para isso que sirvo eu e você neste mundo. Para que as pessoas olhem e digam, puxa, que palavras, que gestos, que pensamentos, para que Deus seja glorificado. É muita coisa para pensar, parece difícil. Então, fica com a lição de Paulo. Eu não vou precisar gritar de novo. Fuja da imoralidade. Fuja da imoralidade. Aonde você tem sido tentado pela imoralidade sexual? Pelos desejos da carne? É na internet? É na internet? É nas redes sociais? Eu lembro, vocês lembram na nossa época, que somos mais velhos, você tinha que pedir para um adulto e comprar para você das revistas masculinas na pregação semana passada. Gente, hoje, com a internet, o seu filho está dentro de casa, sentado no sofá da sua casa, correndo mais risco do que eu e você corríamos andando meia-noite na rua. Isso não é brincadeira. Pais, atenção às coisas que os seus filhos estão acessando. Atenção ao que nós adultos estamos acessando. É na internet, é nas redes sociais, aonde você tem sido tentado, não consegue controlar. Qual que é a ordem de Paulo? Fuja disso. Talvez eu estou sendo repetitivo, o Ivan falou muito sobre isso na semana passada. Fuja disso. Ah, mas eu tenho tantos colegas lá. Bom, a liberdade não vem sem restrições, não vem sem responsabilidade. Você pode ter, mas se isso te compromete, foge disso. É no trabalho com aquele colega, corta esse contato. Resolve agora. Não resolve, resolve agora. Coloca aí na sua cabeça qual é a situação ou a condição que te chama a imoralidade sexual. Coloca isso no seu coração agora. Promete no seu íntimo. Pede socorro a Deus. Pede para que o Senhor trabalhe na sua vida. Te livre e te liberte disso. É no namoro. É no namoro com o sexo antes da hora. Purifique essa relação. Porque isso é imoralidade sexual que mata, que faz a gente perder o céu. Não adianta vir para o culto todo domingo, tomar ceia, se lá em casa eu estou me comportando desse jeito. Santifique essa relação com a sua namorada, ou dá um fim a ela. Conclusão. Jesus nos comprou por um preço alto, bem alto, para que nós sejamos um santuário dele. Por que nós vamos sujar esse nosso corpo com coisas impuras, né? Sendo que Ele escolheu habitar aqui dentro de nós. Deus pagou um preço tão caro para nos comprar do pecado, então que nós saibamos dar a nós mesmos o valor que Ele deu. Porque no final das contas parece que Deus me valoriza mais do que eu mesmo. Porque Ele paga caro por mim, mas eu me vendo tão barato para a sujeira. Ele paga caro e faz tanta coisa por mim, mas eu por qualquer migalha eu troco a fidelidade de Deus. Então vamos fugir da imoralidade e consagrar o nosso corpo e a nossa vida para a glória de Deus e que Ele nos ajude nessa missão, que é difícil, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Que Deus seja louvado.